Oi, pessoal. A aula de anatomia de hoje será sobre o sistema digestório. Então, um resumo que eu acho mais importante, não vai dispensar que vocês se aprofundem na matéria, e sim que facilite a fixação desse sistema digestório. Então, onde eu vou explanar um resumo daquilo que eu acho mais importante, ok? Então, começando, o que é digestão? Digestão é a transformação de substâncias complexas em substâncias mais simples, capazes de serem absorvidas pelas células. Então, eu sempre falo que quando a gente, vamos brincar aqui, come um hambúrguer, né? Então, esse hambúrguer tá uma salada, né? Para os mais saudáveis. Então, quando eu como qualquer tipo de alimento, geralmente esse alimento ele está grande, então eu já começo tendo que colocá-lo para dentro do corpo. Então eu já vou cortá-lo para que ele fique menor. Então, basicamente é isso. É quando a gente ingere esse alimento, que o objetivo é transportá-lo até as nossas células, eu tenho que fazer esse alimento complexo, grande, ficar menor para fazer a distribuição dele. Então, por isso é que a digestão é a transformação de substâncias complexas em substâncias mais simples, menores, para que elas consigam ser absorvidas pelas nossas células. Os processos digestórios que ocorrem nesse sistema engloba a ingestão, que é quando o alimento entra, né? A mistura e a movimentação, a digestão propriamente dita, que é a quebra, a absorção daquilo que foi digerido e a defecação, que é a eliminação dos resíduos que não foram aproveitados pelo organismo. Quais são os nossos órgãos digestórios? Então, nós temos no trato gastrointestinal, nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. E temos estruturas acessórias, os nossos dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Sendo que essas duas aqui, né, boca e faringe, são compartilhados também pelo sistema respiratório. Então vamos falar de cada órgão do trato gastrointestinal, começando com a boca. Então a boca, ela é importante, porque é aqui que se inicia o processo digestório, né, com os nossos dentes. Temos a língua e temos as glândulas salivares. Tá? Então, dentro da boca, nós temos dentes, língua e glândulas salivares. Então, vamos falar agora dos nossos dentes. Bem, nós temos os dentes provisórios, porque nascemos sem dentes. E ao longo dos primeiros anos de vida, vão surgindo os dentes provisórios, ou chamados de dente de leite, ou até também, de uma maneira mais técnica, os decíduos, né? Dentes decíduos, que mais são chamados de provisório. Eles são 20, são 10 em cima na arcada superior e 10 na arcada inferior, mas lá pelos 5 anos eles vão caindo e vão sendo substituídos pela dentição permanente. É aquela que, se a gente perder, não será substituída, a não ser que paguemos por isso, né? Bem, ao fim da idade adulta, né, quando a gente já
somos adultos formados, nós teremos toda a nossa dentição permanente, composta por 32 dentes. Então, nossa boca ela é dividida em quadrantes. Imagine se eu fizer uma cruz aqui, ó, dividindo a boca em 4 áreas. 1, 2, 3, 4. Em cada quadrante serão 8 dentes, distribuídos da seguinte forma: no fundo, 3 molares, 2 pré-molares, 1 canino e 2 incisivos, né? Viu que a soma dos molares, pré-molares, canino e incisivos dão 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 dentes em cada quadrante. Então, 8 vezes 4, um total de 32 dentes. Qual a função dos dentes? Cortar e triturar os alimentos. Os dentes da frente, incisivos e canino, funcionam mais para cortar os alimentos e os molares e os pré-molares para triturar os alimentos, ok? Nossa língua. A nossa língua, ela serve para misturar o alimento à nossa saliva e também serve para... A língua é um órgão sensorial, né, do paladar, através de órgãos chamados de papilas gustativas, que estão na superfície da língua. As papilas gustativas estão dispostas da seguinte maneira: na ponta, papilas especializadas na captação do sabor doce. No fundo, papilas especializadas na captação do amargo. Na lateral, mais no fundo, o ácido, e na lateral, mais próximo à ponta da língua, o salgado. Então, é dessa maneira que percebemos o paladar, tá? E não o gosto. Na verdade, o gosto é um somatório da visão, do paladar e do olfato, tá? Lembrem sempre disso. O gosto do alimento é uma sensação complexa, formada pela visão, porque a gente olha o alimento e já pensa no sabor dele, né, no gosto que ele tem. Por isso que alimentos mais feios, a gente já vai achar que ele não é tão saboroso. Então, a visão influencia no gosto. Temos o olfato, que também age como fator determinante do sabor, e o paladar, que é essa sensação aqui captada pela língua. Lógico que o paladar é o que vai mais influenciar no sabor ou gosto do alimento. Porém, o gosto final de um alimento, ele é influenciado por essas 3 sensações: visão, olfação, né, o olfato, e o paladar, que é exclusivo da língua. Bem, glândulas salivares. São glândulas que temos no interior da nossa boca, especializadas na produção de saliva. E o que é a saliva? É uma substância, né, basicamente formada de água, mas também tem substâncias protetoras, né, que vão combater a entrada de micro-organismos patogênicos, não deixando a grande maioria infectar o nosso corpo. Então, aqui na saliva temos substâncias que vão agir combatendo. Temos também na saliva substâncias químicas, como a pitialina, que vai já começar
a realizar uma reação química com o amido, que é uma molécula muito grande, e já dentro, na hora que a gente está comendo e misturando, a saliva já começa a digestão química, né? A quebrar as moléculas do amido. Então a saliva é importante por causa disso. Ela umedece, facilitando a deglutição, ela protege através de substâncias protetoras, né, contra a invasão de micro-organismos, e ela começa a digestão química através de enzimas necessárias para a quebra de moléculas maiores, né, dos alimentos. Temos 3 tipos de glândulas salivares. Essa aqui, ao lado da nossa orelha, é a parótida. Essa aqui, que tem um vírus, tem afinidade por ela, causando inflamação, a parotidite, vulgarmente conhecido como cachumba. Então a cachumba ataca aqui, ó, a parótida. Temos essa glândula salivar aqui, que é a submandibular, e temos aquela logo abaixo da nossa língua, que é a glândula sublingual. Todas as 3, no caso 6, né, 3 de cada lado da nossa boca, produzem saliva. Bem, a faringe. Estudamos faringe na videoaula do sistema respiratório, mas vamos relembrar. Nós temos 3 tipos de faringe, né? Ela subdivide-se. A área do nariz, que não aparece aqui, é chamada de nasofaringe, tá? Não aparece aqui, mas está bem no nariz. Da boca é aqui, ó, a orofaringe. Temos a laringofaringe. E aqui é o bolo alimentar. Bolo alimentar nada mais é que o alimento mastigado e misturado à saliva. Tá? Bolo alimentar. Alimento mastigado misturado à saliva. Nossa língua vai deglutir. O que é? Vai apertar contra o céu da boca, né, o palato, e vai impelir esse bolo alimentar nessa direção, aonde a epiglote vai fechar para que esse bolo alimentar não caia no canal respiratório, e vai seguir esse caminho aqui, ó, por esse tubo chamado de esôfago. Então o bolo alimentar, depois que é deglutido, passa para o esôfago, que é o que a gente vai falar agora. O que é o esôfago? É um tubo muscular oco, relaxado. Ele é espremido, né? E ele só vai se dilatando à medida que o bolo alimentar vai passando por ele. E aí desencadeia contrações anelares, tá, em forma de anel, durante todo o trajeto do esôfago, chamado de movimentos peristálticos ou simplesmente peristalse. E todo esse mecanismo de peristalse, essas contrações anelares, né, em anéis de cima para baixo, proximal para distal, é autônomo. Nós não temos controle por ele. Então só deglutimos o alimento e deixamos que o nosso sistema digestório faça o restante. Então esse bolo alimentar ele é deslocado para o estômago através de movimentos musculares involuntários chamados de peristalse. Bem, o bolo alimentar chegando ao estômago,
né? Que é o próximo órgão que iremos estudar. O que é o estômago? É uma bolsa, tá? Uma bolsa oca, né? E que recebe os alimentos. Reparem que o estômago dentro, ele é cheio de ranhuras, chamadas de vilosidades. Essas ranhuras ou vilosidades é porque aqui dentro vai haver contrações do estômago para que esse bolo alimentar seja misturado a uma substância que é produzida por glândulas existentes aqui, que produzem o chamado suco gástrico. Esse suco gástrico, produzido por glândulas gástricas estomacais, né, é um líquido formado por água, por ácido clorídrico e por enzimas digestivas. Então, o bolo alimentar sai do esôfago, passa para o estômago, através de contrações do estômago é misturado ao suco gástrico e aí passa a se chamar de quimo. Quimo é o bolo alimentar misturado ao suco gástrico. E aqui, ó, na entrada do estômago, nós temos uma válvula do tipo esfíncter, né? Uma válvula esfinctoriana chamada de cárdia. A cárdia é uma válvula em que, em estado, né, normal, ela fica contraída. Ela nunca se relaxa, ela fica contraída. Na hora que o bolo alimentar chega aqui e faz pressão, aí sim, é o único momento que ela relaxa. Ela relaxando, ela abre essa passagem e o bolo alimentar cai aqui. Tá? Da mesma maneira que no fim do estômago tem uma outra válvula esfinctoriana chamada de piloro. Tá? Então, cada uma tem as suas razões. A cárdia, ela serve para não deixar esse quimo, né, essa substância aqui, passar por esôfago, porque ela é muito ácida. Então, essa substância aqui, se ficar passando para o esôfago, vai doer. Então, muita gente tem problemas, né, em que há um escape desse ácido clorídrico aqui, né, do suco gástrico, para cá, causando dor, queimação, né? Então tem que tratar. E o piloro, porque é o seguinte, o quimo que sai do estômago vai para o intestino delgado, para o duodeno, aqui, ó. E aqui vai ser conectado o fígado e o suco, o pâncreas, que produz substâncias que são altamente enjoativas, né, como a bile, aquela substância esverdeada, que não vai fazer bem para a gente se ela voltar para o estômago. Então o piloro, ele fica contraído para impedir que o quimo, que é misturado à bile e ao suco pancreático, não volte para o estômago para não causar, né, um enjoo e mal-estar na gente. Ok? Então vamos falar agora, aliás, já vamos falar agora do intestino delgado, que é esse emaranhado, ó, que fica aqui no meio do nosso abdômen, né? O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes. O duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, e é ele que se conecta ao fígado e ao pâncreas. Aliás, o pâncreas não aparece aqui porque o estômago está na frente. Então, qual é a localização do pâncreas da gente? Atrás do nosso estômago. Porém, tanto o pâncreas quanto o fígado,
eles estão conectados através de um tubo ao duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Qual é a função do pâncreas? Produzir suco pancreático, que auxilia na digestão. E o fígado, produzir a bile, que é um líquido esverdeado que é jogado no duodeno. Na verdade, o fígado produz a bile, mas essa bile fica armazenada aqui, ó, na vesícula biliar. Então, a vesícula biliar é um anexo do fígado, é um reservatório de bile. E depois do duodeno, do intestino delgado, vem o jejuno e o íleo. Bem, o que acontece? Até então, os nossos alimentos eles são quebrados. Desde a boca, lá com a ação da saliva, até o estômago, eles só são quebrados em moléculas menores. Começa no duodeno a absorção dos nutrientes pela nossa corrente sanguínea e vai atingir o máximo de absorção no íleo. Então, o íleo, pessoal, é onde mais se absorve nutrientes do nosso sistema digestório. Tá? Tanto que, quando chega no fim do íleo, já se chama bolo fecal, fezes, ou seja, tudo aquilo que não foi aproveitado pelo nosso corpo. Então aqui, ó, bem, né, tá vendo a seta aqui? É onde termina o intestino delgado e começa o intestino grosso. E o intestino grosso é esse tubo aqui, ó, nas laterais do abdômen. Então, reparem que o intestino grosso, ele começa do lado esquerdo, sobe na direção da parte alta do abdômen, chamado de cólon ascendente. Depois, atravessa o abdômen, ó, chamado cólon transverso. E ele desce de novo, tá, do lado direito do abdômen, na lateral. Aqui não aparece que tem um pouquinho de intestino delgado sobrepondo, chamado de cólon descendente. E essa parte aqui é o cólon sigmoide. Esse cólon sigmoide, ele nada mais é que uma parte do intestino grosso onde ele vai levando o intestino para o centro do corpo, aonde se conecta com o reto ou ampola retal, que é aqui que as fezes vão ficar depositadas para posterior eliminação aqui por outra válvula esfincteriana, que é o nosso ânus. Então, o nosso trato gastrointestinal possui 3 sistemas de válvulas: a cárdia, piloro e ânus. 3 válvulas chamadas de esfincterianas ou tipo esfíncter. Bem, o que eu tenho para falar agora? No intestino grosso ocorrerá a absorção de água, porque a água aqui ela não é muito absorvida, até porque para não deixar as fezes muito duras, para poder facilitar a absorção dos nutrientes. Então, depois, quando chega no intestino grosso, aí sim essa água é absorvida e junto com a água os eletrólitos, né? Os sais minerais, fósforo, ferro, tudo isso é absorvido no intestino grosso. E temos aqui, ó, essa primeira porção do intestino grosso, logo quando ele se conecta ao delgado, é chamado de ceco. Então, o ceco é essa área do intestino grosso, aonde está localizado o nosso apêndice. Então, aqui é o apêndice, que muita literatura dizia que não servia para nada, mas as literaturas mais atuais dão função do apêndice como reservatório da flora e fauna.
O apêndice ele é importante porque dentro dele ele é colonizado por bactérias benignas que fazem bem para a gente. Essas bactérias aí que vivem em simbiose com a gente, quando o nível dela está baixo, o apêndice fornece um pouco mais para poder regularizar a flora e a fauna intestinal. Então, o apêndice hoje é considerado um órgão que tem função sim, tá ok? Então, era isso. Eu gostaria que vocês aproveitem, né, tivessem aproveitado da aula de sistema digestório, se aprofundem no assunto, e essa aula é mais para dar um toque, para lembrar daquilo que eu considero mais importante. E até a próxima videoaula. Um grande abraço em todos.